Não saia deste vídeo até o fim, porque esta história pode mudar a forma como você enxerga a sua própria caminhada de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem poderosa. Antes de ser conhecido como apóstolo, missionário e escritor de cartas que atravessaram séculos, Paulo era Saulo de Tarso. Um homem zeloso, radical, cheio de conhecimento religioso, mas cego para a verdade. Judeu da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel e cidadão romano, ele era visto como promessa entre os líderes de Israel. Mas por trás de todo esse prestígio, havia um coração endurecido contra Cristo. Para Saulo, Jesus era um impostor e os cristãos eram uma ameaça que precisava ser exterminada. Com fúria, entrava em casas, arrastava homens e mulheres, lançava-os na prisão e respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ele não apenas combatia a igreja, ele acreditava que fazia isso em nome de Deus. No entanto, quanto mais perseguia, mais o evangelho se espalhava, até que Deus decidiu intervir. O primeiro choque em sua consciência veio quando Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado diante do Sinédrio. Enquanto pedras rasgavam sua carne, Estevão orava por perdão aos seus algozes. E Saulo estava lá, aprovando aquela morte. A cena jamais sairia de sua memória. Mas foi na estrada para Damasco que tudo mudou. Saulo caminhava com autoridade e cartas em mãos para prender cristãos, quando uma luz mais forte que o sol o derrubou. Do meio da glória, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, toda sua teologia caiu por terra. Cego de vista, mas com os olhos da alma abertos, Saulo foi levado a Damasco. 3 dias de trevas, jejum e oração. 3 dias em que o perseguidor morria e o apóstolo nascia. Então Deus levantou Ananias, um discípulo comum, para orar por ele. E mesmo com medo, obedeceu. Ao impor as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. Ali nasceu Paulo, o apóstolo das nações. O homem que entrou em Damasco para prender cristãos saiu proclamando que Jesus é o Filho de Deus. A notícia se espalhou. Não é este o que perseguia a igreja? Agora cheio do Espírito, pregava com ousadia, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Mas logo vieram perseguições. Tentaram matá-lo em Damasco, mas ele escapou sendo descido num cesto por uma janela no muro. Em Jerusalém, ninguém confiava em sua conversão, até que Barnabé o apresentou aos apóstolos. Aquele que era inimigo se tornara irmão. A partir dali, sua vida seria marcada por missões, prisões, milagres e perseguições. Paulo atravessou mares e cidades, levando o evangelho aos gentios. Na ilha de Chipre, confrontou um mágico e mostrou a autoridade do nome de Jesus. Em Listra, foi apedrejado e dado como morto, mas se levantou para continuar pregando. Em Filipos, cantou louvores na prisão, e um terremoto abriu as portas, levando o carcereiro e sua família à salvação. Em Atenas, diante dos filósofos mais cultos do mundo, declarou que o Deus desconhecido tinha um nome: Jesus. Em Éfeso, pregou por 3 anos, confrontou a idolatria de Diana e viu multidões se converterem, queimando livros de feitiçaria. O evangelho derrubava fortalezas espirituais e alcançava povos que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Mas junto com os milagres, havia sofrimento. Paulo enfrentou naufrágios, açoites, prisões, fome e rejeição. E ainda carregava um espinho na carne, algo que o mantinha dependente da graça. Quando pediu a Deus que o livrasse, ouviu a resposta que ecoa até hoje: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo assim, ele nunca parou. De cidade em cidade, deixou discípulos, fortaleceu igrejas
e escreveu cartas que até hoje moldam a fé cristã. Sua vida era um testemunho vivo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ao chegar a Jerusalém, sabia que seria preso. Foi espancado, acusado falsamente, mas protegido pela lei romana. De prisão em prisão, testemunhou diante de governadores, reis e multidões, até que recebeu a promessa do próprio Jesus. Assim como deu testemunho em Jerusalém, também daria em Roma. E foi assim que o homem que começou como perseguidor, terminou como prisioneiro de Cristo, não mais respirando ameaças de morte, mas exalando esperança de vida. De Saulo a Paulo, de inimigo a apóstolo, de cego a visionário.